Olá, pessoal, boa noite. Então, estamos aqui para mais uma live do Portal Aprendendo Inglês. Vamos falar agora sobre os motivos que impedem a gente aprender inglês. E, é claro, como não poderia deixar de ser, eu também vou falar o que a gente pode fazer para resolver esse problema. Que de tudo que eu falar hoje aqui, você vai encontrar os links na descrição, tá bom? Então, eu separei bastante coisa, todos os temas, vídeos, etc., que eu vou referenciar agora na nossa conversa, você pode encontrar o link lá. Inclusive material para estudo, como o e-book, Programa Somente para Aprender Inglês, e o e-book também das palavras mais comuns da língua inglesa, tá bom? É claro que numa conversa, geralmente nossas conversas aqui, elas duram por volta de 30 minutos, 1 hora, é claro que eu não consigo fazer uma abordagem bem direcionada sobre como estudar. Mas se você pegar as lives anteriores, que você consegue acessar lá na página do portal, você vai conseguir ter várias dicas sobre determinados aspectos. Por exemplo, eu falo sobre o domínio da leitura, enfim, eu falo de bastante coisa lá, tá bom? Mas aqui eu quero dar mais um panorama, é uma preparação mental sobre as razões pelas quais a gente não consegue aprender inglês, por que a gente desiste tão rápido, às vezes muito rapidamente, às vezes nem tanto, e também por conta das frustrações que a gente recebe, tá bom? Então, queria dar uma boa noite para a Eliane. Obrigado, Eliane, por estar aqui, tá? Bom, o problema maior que eu enxergo são os mitos do aprendizado. Então, nós estamos acostumados a encarar, é claro, nós aprendemos a ler na escola, nós fizemos o 2º grau, alguns de nós fizemos faculdade, por aí vai, e nós estamos acostumados com determinada forma de aprendizado, quer dizer, você chega lá, o professor fala para você alguma coisa, você faz as anotações, faz a prova, etc. Quer dizer, a prova é uma coisa assim, é um atestado de competência. Se você não tirou aquela nota, uma determinada nota na prova, né, você é inadequado, incompetente, por aí vai. E principalmente no ensino de idiomas. Então, eu acho que é muito danoso você ficar aplicando testes no aprendizado de inglês. É claro que você tem que levar em conta algumas questões anteriores, como, por exemplo, se você está se dedicando, se você está procurando coisas novas, se você está se divertindo, etc. Tá bom? Então, desses mitos do aprendizado, eu acho que o mais danoso são as comparações. Quando você se compara com outra pessoa em termos do nível do inglês, e na verdade não é só no nível de inglês, nós fazemos comparações o tempo inteiro. Nós tendemos a nos comparar o tempo inteiro. Eu, por exemplo, quando eu comecei na minha carreira como profissional de informática, eu sou engenheiro eletricista, eu trabalhei na área de petróleo, etc., mas depois, em determinado momento, eu mudei para a área de informática. Então, eu cheguei no meu local de trabalho, tinha pessoas lá com 10 anos de experiência, 8 anos de experiência, e eu acabando de chegar, eu ficava me comparando, vendo a rapidez com que essas pessoas, né, teclavam no computador, com que submetiam os trabalhos, eu pensava assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir ter esse nível de proficiência, etc. Mas com o tempo, eu considero que eu me equiparei ao nível de proficiência que eles tinham, tá? E em determinados casos até superei. Então, eu aprendi que a gente tem que ter paciência, tá? Então, comparação em inglês. É impossível você encontrar duas pessoas no Brasil ou no mundo que tenham o mesmo nível de conhecimento de inglês. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele aprendeu inglês com música sem ir numa escola tradicional de inglês. Então, se você colocasse aquela pessoa numa escola de inglês, aí iam perguntar para ela, quanto tempo você estudou inglês? Então, essa resposta é sempre assim, você estudou numa escola, mas nós não consideramos o tempo que nós levamos fora da escola, por nossa própria iniciativa, como tempo válido de estudo. Ou seja, esse é um dos mitos, né? A gente tende a considerar que apenas o tempo que nós passamos dentro da escola é que conta. E eu defendo o tempo inteiro que é muito pelo contrário. Então, a única comparação que é válida é aquela comparação que você faz com você mesmo. Então, você vê hoje como você está, daqui a uma semana você se avalia. Inclusive, no portal Aprendendo Inglês, eu sempre faço eu sempre destaco esse fator. Cada texto que tem lá, ele tem uma tabela das palavras que aparecem naquele texto. E agora eu estou colocando assim, escrevi um artigo falando assim, para que serve essa tabela? Essa tabela não é para memorização, essa tabela é apenas para você comparar, para você avaliar o seu progresso, ou seja, você vai lá e olha quais palavras
que você não entendeu, e quando você voltar, aí você vai ver que você, naturalmente, se você estudar todos os dias, você vai ver que você está progredindo, tá? Então, tem essa questão das comparações, tem a questão da loteria genética. Muita gente pensa que tem que ter um gene especial para aprender inglês. Isso não existe, tá? É claro que você tem determinadas pessoas que elas conseguem ter um rendimento melhor, não porque elas teriam uma habilidade melhor para aprender inglês. Porém, até tem um caso interessante. Quando eu estudei inglês na faculdade, tinha um rapaz que era músico. Ele tinha um ouvido, assim, fantástico, quer dizer, ele conseguia ouvir muito mais coisas que nós, é natural, essa coisa de músicos, né? E teve um dia que a professora ficou muito brava com ele, porque ela pensou que esse rapaz estava imitando ela, tá? Porque ele era capaz de reproduzir exatamente a forma como a professora falava, com a entonação, com a pronúncia, tudo certo. E a professora ficou nervosa porque pensou que ele estava fazendo uma imitação dela, tá certo? Então, é claro que você tem alguns níveis diferentes de habilidades, mas eu diria que todos nós, com a dedicação certa, com a atitude correta, a gente tem condição de aprender inglês. Outra coisa, as pessoas pensam, eu estou na idade errada para aprender. Não, não existe a idade errada. Qualquer pessoa pode aprender inglês a qualquer tempo. Eu já citei algumas vezes nas nossas lives o caso da poliglota Kato Lombi, que ela é da Hungria, ela já faleceu, mas ela vivenciou a Segunda Guerra Mundial, as dificuldades que passou por lá, e ela fez o doutorado em Química. Porém, no final da Segunda Guerra Mundial, ela viu que aquela habilidade, que aquele diploma, aquele doutorado não ia servir para nada para ela. Então, ela já com uma idade mais avançada, 35, alguns anos assim, ela começou a se dedicar ao estudo de idiomas. E ela dominou vários idiomas ao longo da vida. Tinha idiomas, 6 ou 7 idiomas, que ela conseguia chavear de um para o outro automaticamente, sem nem pensar. Outros, ela precisava dar uma revisãozinha para poder readquirir aquela fluência. Mas, na verdade, ela aprendeu, e até quando ela morreu, ela ainda estava estudando idiomas. Então, quer dizer, esse mito também é errado. E nós acreditamos em todos esses mitos, na comparação, na parte da loteria genética, idade errada. Muita gente pensa que precisa morar no exterior para aprender inglês. Eu não morei no exterior, eu só fui para o exterior passar alguns meses nos Estados Unidos, etc., muito depois que eu já tinha adquirido meu certificado de proficiência, depois que eu já tinha trabalhado como professor de inglês por muitos e muitos anos. Então, no meu caso, eu aprendi inglês muito focado na leitura. E também, é claro, dando aula de inglês, isso me ajudou bastante. Mas, enfim, se você tem alguma crença que você acha que está limitando o seu aprendizado, vai lá no portal Aprendendo Inglês, que certamente eu já falei sobre essa crença, eu escrevi um artigo sobre ela, e não existe razão. O principal é que todos nós podemos aprender, indistintamente. E também, o que é importante é isso, você entender que existem estratégias para você aprender inglês, e não só estratégias para aprender inglês, mas como qualquer coisa na vida. Hoje, felizmente, nós temos a internet, e nós temos portais como o YouTube, que você consegue achar dica para praticamente tudo. Inclusive no portal Aprendendo Inglês, além dos meus artigos, que eu escrevo baseado na minha própria experiência, eu sempre faço uma mineração de estratégias de pessoas que são muito bem-sucedidas em aprender não apenas um, mas vários idiomas, como os poliglotas. Tá? Então, eu tenho bastante coisas assim lá no portal Aprendendo Inglês, justamente para que vocês possam ter uma visão de que aprender o inglês, ou qualquer outra coisa, você pode ter múltiplas visões. Aí você tem a questão que você precisa escolher a estratégia que vai funcionar melhor para você. Porque todos nós somos diferentes, nós temos habilidades diferentes, porém, então nós temos que achar aquilo que melhor se encaixa na forma como a gente funciona. Eu vou contar uma história muito interessante, tá? Da província de Gansu, na China, Gansu, com U. Tá? Nessa cidade, eles tinham cerca de 2.500 crianças que precisavam usar óculos. Porém, dessas 2.500 crianças, apenas 59 tinham óculos para usar. Então, eles fizeram um projeto de dar óculos para metade dessas crianças. Então, eles fizeram exames de vista, etc., e deram óculos para 1.250 crianças.
Só o fato de você ter dado óculos para essas crianças aumentou o rendimento dela de 25% a 50%. Quer dizer, por que essas crianças estavam tendo um rendimento escolar tão ruim? Porque elas não enxergavam. E da mesma forma, que é uma coisa muito simples, né? Você dá um óculos para uma criança, pensa bem o que acontece com essas crianças na escola. Os professores, às vezes, não estão preparados para lidar com isso. Quer dizer, o aluno tem um rendimento ruim, não está conseguindo acompanhar, né? Nós mesmos fazendo isso, tá? A não ser que você tenha o preparo para ir mais fundo nessa questão, você vai achar, essa criança tem dificuldade de aprendizado, ela não consegue aprender. Eu não vou falar aquela palavra, não, que vocês já devem estar pensando, tá? Então, quer dizer, a gente pensa um monte de coisa, porém, o que é? É um problema de visão. Você corrigindo esse problema de visão, a criança vai ter um rendimento bom, tá certo? E muitas vezes, aquilo que os outros, a impressão que os outros transmitem, também ela tem um peso muito forte na criança que começa a pensar que ela não tem a capacidade de aprender. Olha só como é que uma coisa se liga na outra. Então, o que eu quero dizer é que uma coisa muito simples, às vezes, pode te ajudar a ter um rendimento melhor, ao passo que, se você não sabe desse problema, você pode acabar colocando a culpa em você mesmo, tá certo? Uma coisa interessante, aconteceu comigo, tá? Memorização de números. Uma vez eu estava tentando memorizar uma sequência de números, e eu não estava conseguindo, né? Eu estava tentando memorizar os números em blocos de 4. Aí meu filho chegou perto de mim, viu que eu estava lá naquela luta e falou, nossa, pai, por que você não memoriza em grupos de 2? E foi como tirar, né, as vendas dos olhos, né, passar a enxergar. Gente, memorizando os números de 2 em 2, ficou muito mais fácil para mim, tá? Então, é uma dica simples, mas que me ajudou, tá? Então, ao longo também das lives, dos artigos que eu tenho publicados lá no portal Aprendendo Inglês, eu tento fazer várias dessas pequenas dicas que a gente não sabe. E eu estou falando com conhecimento de causa, porque eu estudei muitos anos em escolas de inglês, estudei inglês na universidade e fui professor de inglês em escola tradicional de ensino de idiomas, e nunca, em momento algum, eu fui orientado sobre essas questões do aprendizado, que você tem formas diferentes de aprender, que você pode ter estratégias diferentes. A estratégia no curso tradicional de inglês é apresentar uma lição e sempre tudo com muito cuidado, quer dizer, é um processo que você vai dando passo a passo, bem devagarinho para as pessoas, que é claro que uma escola de inglês tradicional é um modelo de negócios, tá certo? Então, quanto mais tempo você mantiver o aluno com você, melhor para a escola, é claro, ninguém vai questionar isso aí. Então, é diferente, por exemplo, da metodologia que eu defendo, e que você, em 2 anos, se você se dedicar, dependendo também do que você fizer, você pode atingir a fluência. Então, lembre-se bem, fluência é a habilidade de você se comunicar sem empecilhos, transmitir as suas ideias e conseguir também compreender. Você tem a proficiência, que é um nível mais alto. Aí você vai escrever quase como nativo, falar quase como nativo. Mas a nossa meta de chegar à fluência é bastante alcançável, tá certo? Então, outra coisa que a gente, por exemplo, nunca esquece, tem certos momentos da nossa vida, não importa a idade que você tem, que você nunca vai esquecer. O que motivou? O que foi que fez com que aquele momento se tornasse inesquecível? A emoção, né? Então, são coisas marcantes que acontecem na sua vida e que você nunca vai esquecer, mesmo que o seu cérebro possa transformar aquilo, né, aquela experiência de vida em uma coisa ligeiramente diferente, mas é algo que você nunca vai se esquecer, tá? Então, por exemplo, essa é uma técnica também. Todos os dias, na lista Aprendendo Inglês, eu mando uma piadinha, eu mando uma história, e nesses dias que eu mando essas piadinhas, essas histórias, como é que você faz para não esquecer as frases, para você não esquecer o contexto da situação? Você visualiza aquele momento, você para um pouquinho, reproduz os diálogos. Então, é uma forma de você manter. Então, essa é a questão dos momentos inesquecíveis, é uma técnica que você pode usar também no seu estudo. Quer dizer, você pode acrescentar emoção, você pode acrescentar visualização, e quanto mais sentidos você envolver, né, nessa sua atividade, mais memorável, quer dizer, mais difícil esquecer a coisa vai ser, tá certo? Então,
da minha experiência, né, no ensino de idiomas, eu nunca vi os orientadores pedagógicos, etc., falarem dessas coisas, mas são coisas muito importantes. Eu, por exemplo, eu fico muito frustrado quando eu vejo determinada coisa e no outro dia, no dia seguinte, eu já esqueci, tá certo? Mas o esquecer é natural, é uma coisa que acontece normalmente e depende de um monte de coisas você transferir essa informação da memória temporária para a sua memória principal. Então, como é que se dá esse processo da coisa sair da memória temporária para a memória principal? Isso se dá durante o sono. Olha que interessante. Quando você aprende uma coisa nova, você está criando dentro do seu cérebro um caminho neural. Porém, esse caminho neural, ele não fica numa área permanente, ele fica numa área temporária. Por quê? As experiências, as vivências, os aprendizados que nós temos, eles têm que encontrar um local permanente no cérebro. Então, quando a gente dorme, é como se fosse você estar no seu computador e você vai movendo o arquivo de um lado, de um disco para o outro, para arrumar espaço. Isso acontece durante o sono. Então, o cérebro, ele se reconfigura durante o sono para pegar aquela informação e colocar dentro de uma área permanente, tá certo? Então, também, nunca me falaram sobre o sono. O sono é muito importante. Então, aquela história de você ficar a noite inteira acordado para fazer uma prova, tudo bem, você pode até tirar uma nota nova, mas você vai esquecer muito rapidamente aquilo que você aprendeu, tá certo? Então, isso aí são várias técnicas que podem ajudar o nosso aprendizado e que a maioria de nós não conhece. A gente não sabe, a gente pensa que para aprender inglês é aquele batidinho lá do curso de inglês, você vai no primeiro dia, hello, my name is Rubens, what's your name, por aí vai. Mas não é bem assim o aprendizado. Assim pode até funcionar para alguns, porém, a gente sabe disso, vai numa escola de inglês e pede para ir, para ver quais são as turmas do último ano. Você vai ver que tem muito pouca gente lá. Depois você pede para ir ver as turmas do primeiro ano, vai ter aquela multidão. Então, cerca de 90% das pessoas desistem ao longo do caminho. Por quê? Né? Essa aqui também é mais uma estratégia interessante, né? A minha geladeira estava com problema na borrachinha, o rapaz veio consertar e ele falou assim, essa geladeira tem que jogar fora, que não tem como você consertar essa borrachinha. Então, fui lá no YouTube e vi uma técnica para consertar a borrachinha da borracha. É só esquentar o aquecedor, a borracha dilata e ela volta à posição normal. Então, o que eu quero dizer é que, assim, com esses exemplos de estratégias, é que sempre existe uma forma, né, melhor de fazer aquilo que você tem. E você não tem que aceitar aquilo que te dizem, tá? Você não tem que aceitar como verdade que você foi numa escola e estão te tratando da melhor forma possível, que as estratégias que eles estão te apresentando vão funcionar para todo mundo. Não é bem assim, tá certo? Então, acredite, principalmente, né? Acredite em você mesmo, tá? E não acredite quando o professor te olhar com aquela cara de desânimo, pensando assim, poxa vida, esse cara, essa menina não aprende mesmo, tá certo? Nunca, de forma alguma. Bom, e como eu falei, né, a escola, ela tem um foco exclusivo no aspecto do idioma. Ela não vai te ensinar a planejar, ela não vai te falar para você estudar fora dos horários das aulas, ela vai te focar só no idioma. Mas para você aprender um idioma, que eu vou falar daqui a pouco, vou falar 7 passos para vocês realmente aprenderem, tá? Então, o idioma não é suficiente, tá? Como eu já falei, você tem vários aspectos, tem estratégia de aprendizado, tem a questão de você acreditar em você mesmo e por aí vai, que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Bom, aí qual que é o problema, né, de você ir numa escola de inglês tradicional que só foca no idioma, que não foca no aspecto pessoal, que eu falei que as pessoas são diferentes e aprendem de maneiras diferentes. Então, a pessoa vai ficar se perguntando, puxa vida, será que tem alguma coisa errada comigo? E existem 2 atitudes possíveis. A primeira atitude é você odiar o idioma, falar, puxa vida, esse inglês é uma desgraça, eu não quero aprender essa língua desgraçada, etc. E a segunda postura possível é a pessoa começar a pensar que tem algo errado com ela, que ela tem uma deficiência, que ela não consegue aprender, etc. Então, dessas 2 posturas, eu diria que a menos pior é aquela em que você começa a colocar a culpa na língua, porque está fora de você. Ao passo que se você começar a pensar, eu não tenho capacidade, isso é muito danoso, porque na vida, né, nas nossas atitudes, da forma como a gente pensa, um aspecto da nossa vida se espalha por todos os demais.
Então, por exemplo, se você é uma pessoa honesta, mas você comete pequenos deslizes, assim, coisas erradas, muito provavelmente essas coisas erradas vão se espalhar, vão contaminar o restante do seu ser, tá certo? E da mesma forma, não compensa, não é justificável você assumir essa postura, porque realmente o modelo tradicional de ensino de idioma só foca no idioma e eles têm uma programação. Então, eles têm que cumprir da lição 1 até a lição 30, por exemplo. E quem não se adequar àquilo, tiver algum tipo de dificuldade de acompanhar, está fora, tá certo? E eu já testemunhei isso, eu trabalhei num curso de inglês em que a programação era insana, era praticamente impossível eu cobrir todo o material que eu tinha que dar em cada uma das aulas. E os alunos ficavam muito infelizes com isso, porque eu já tinha dificuldade para cobrir o material, imagina os alunos, aquela quantidade gigantesca de coisa julgada em cima deles a cada aula, tá certo? Então não pensem que esse modelo tradicional funciona. Ele foi feito para durar muito tempo, dar rendimentos também por um longo tempo, e basicamente é isso, tá certo? Então, eu só queria destacar isso, que nós somos diferentes, nós pensamos de formas diferentes. É claro que existem algumas coisas em comum na metodologia de aprender inglês. Eu tenho tem outros professores que também têm outros tipos de metodologia, enfim. Mas a questão não sou eu e não são os outros, é você. Você que tem que achar aquilo com que você melhor se identifica, aquela estratégia que você melhor se identifica. Então, repetindo, no portal Aprendendo Inglês, além dos meus artigos, tem diversos vídeos que vocês podem ver. Aí eu gostaria de dar um alerta também. Vocês conhecem a questão do paradoxo da escolha. Quanto mais alternativas você tiver, pior, porque você vai ficar perdido e vai acabar não fazendo nada. Então, você tem que você tem que sentar, dedicar um certo tempo e falar assim, como que eu vou estudar? Então, por exemplo, tem pessoas que estudam vendo vídeos, tá? Então, no portal Aprendendo Inglês, eu seleciono vídeos, eu chamo tópicos para conversação. São temas controversos, por exemplo, superpopulação e vários outros, que você pode usar para, talvez, discutir com um amigo, etc. E tem outros vídeos, como eu já falei, são vídeos que eu foco em estratégias de aprendizado, não apenas da língua inglesa, mas estratégia de aprendizado de várias outras coisas. Ok? Então, você tem que sentar e estudar. Por exemplo, na lista Aprendendo Inglês, que provavelmente, talvez vocês assinem, tá? Depois está o link aqui na descrição do vídeo. Todos os dias eu mando 2 mensagens, que você pode usar para aumentar o seu vocabulário, e na segunda-feira eu mando uma relação de vídeos, são artigos sobre gramática e usos da língua inglesa que você pode usar como base para os seus estudos da semana, tá? Se você fizer apenas isso, já está bom, tá? Olha só, um outro problema, né, que a gente tem é a pressa. Todo mundo quer aprender inglês de hoje para amanhã, tá certo? Mas a pressa, ela é contraproducente no sentido que vai gerar ansiedade. Se você está ansioso, você não vai aprender, você vai começar a pensar que você quer aprender, por exemplo, num ano. Se você não conseguir, você vai pensar que tem alguma inadequação, etc. Eu diria que 1 ano para você chegar à fluência no inglês é possível. Porém, é improvável. Eu diria que o mais adequado, se você estudar todos os dias, colocar uma meta, por exemplo, quantas palavras você precisa aprender para chegar à fluência? Não apenas as palavras, também as frases, que você não deve pensar em aprender palavras isoladamente, você deve aprender as palavras dentro de um contexto, dentro de uma frase. Então, se você tiver um vocabulário de 10.000 palavras, você pode ter uma fluência muito boa. Eu diria que até menos um pouco do que isso, com 5.000 palavras, você já vai conseguir se comunicar. E conseguir se comunicar já é um passo bem interessante, tá? É claro que você pode ser que não tenha as palavras mais apropriadas, etc., mas você conseguir transmitir a sua ideia já é um passo enorme. Tá? Até tem uma piada, entendeu, que eu gosto de contar. A pessoa vai no oftalmologista, o oftalmologista dá uma olhada nas pessoas e tal, de repente ele tira o óculos dele, entrega para a pessoa e fala, tá aqui, leva o meu óculos. Aí a pessoa põe o óculos de volta, não enxerga nada, mas doutor, esse óculos aqui não está funcionando para mim. Aí o médico fala, poxa, claro que funciona, né? Eu estou usando esse óculos há 20 anos, por que não vai funcionar para você? Então isso aí é uma brincadeira que eu faço
com o método de ensino das escolas tradicionais. Vocês já notaram que é o mesmo método para todo mundo? É claro que não vai funcionar, né? Bom, agora, antes de qualquer coisa, para o seu estudo de inglês dar certo, você tem que responder essa pergunta aqui. Para que aprender inglês? Cada pessoa vai ter uma resposta. Mas eu vou te dizer, olha que interessante aqui, isso aqui é uma pesquisa que o Conselho Britânico fez, chama Demanda de Aprendizagem de Inglês no Brasil. Olha só como que a situação está complicada no Brasil. Da população de 16 anos ou mais, somente 5,1% dessa população fala que tem algum conhecimento de inglês. Algum. Não é fluência. E da população mais jovem, entre 18 e 24 anos, só 10% diz que tem algum conhecimento. Tá bom? Então, tá vendo aí, né? 10% apenas. Tá? Desses 10%, vamos então avaliar um pouquinho melhor esses 10%. O que acontece? 47, quer dizer, vamos colocar em números, né? 200 milhões de pessoas, 10% daria 20 milhões, desses 20 milhões, a metade, né, 47%, 10 milhões, falam que tem algum conhecimento básico de inglês, tá? E desses 10 milhões, só 16% possuem conhecimento aprofundado de idioma, ou seja, conhecimento avançado. Então, dos 200 milhões de brasileiros, é mais um pouquinho, né? Apenas 1,6 milhão de pessoas conhecem inglês aprofundadamente. Olha só quanta oportunidade você tem. Isso aqui eu estou falando do lado profissional, tá? Tem pessoas que aprendem inglês por outras razões. Mas no lado profissional, olha só a quantidade de oportunidade que você tem se você domina o inglês. Então, eu estou dando aqui uma razão, tá? Você pode ter outras razões. Por exemplo, no meu caso, eu não pensava em nada disso, eu não pensei em arrumar emprego melhor, nada. Eu aprendi inglês porque eu gosto de ler. E ler em inglês, para mim, me abria as portas para uma literatura muito rica, para uma quantidade de conhecimento também muito grande, que eu também gosto muito de aprender. Então, você poder, né, ter acesso, conhecer a língua inglesa, me abria as portas para duas coisas que eu gostava muito: ler e aprender. Eu até vou citar um exemplo aqui do meu primeiro emprego, né, como engenheiro, foi numa plataforma de petróleo, e nesse emprego, eu já estava um ano e meio, né, eu não diria desempregado, né, eu formei em engenharia e continuei dando aula de inglês, porque era uma coisa que eu amava, né, ainda gosto muito, tá? Adoro poder compartilhar com as pessoas aquelas coisas que eu aprendo, tanto que é um exemplo que esse portal Aprendendo Inglês, que eu criei em 1999, todos os dias, durante 20 anos, eu escrevi uma mensagem e estava sempre procurando melhorar. Tudo isso sem nenhum tipo de ganho financeiro, nada. Bom, aí, qual é a história da plataforma? Eu fui fazer entrevista de emprego. O entrevistador, que era de uma empresa francesa, não foi para a Petrobras, né? Foi para uma empresa que prestava serviço para a Petrobras, ele não me fez nem uma pergunta técnica. Nada, absolutamente nada. O que ele fez? Conversou comigo em inglês e pediu para escrever um trechinho em inglês. Eu fui lá, escrevi, conversei com ele, ele falou, beleza, quando você começa? Me contratou ali na hora, tá? Aí, eu fiquei um mês na empresa aprendendo o serviço. Olha que interessante, a parte técnica do meu trabalho, eu aprendi em um mês. Ao passo que, se eu precisasse aprender inglês para me candidatar àquele emprego, possivelmente não teria conquistado aquele emprego, porque aprender inglês leva tempo, tá? Até eu tenho um caso de um amigo meu, que ele perdeu várias oportunidades na vida profissional dele porque ele não sabia falar inglês. E toda hora que aparecia uma oportunidade, ele ia na banca de jornais, comprava lá a revistinha para aprender inglês, mas não estudava e as oportunidades iam se sucedendo e ele perdendo todas, tá? Bom, agora vamos lá. Então, eu já dei uma contextualização sobre diversos aspectos, por que a gente não aprende inglês. Agora eu vou falar como é que a gente faz para aprender inglês. Como eu já disse antes, tá? Isso aqui é um guia rápido para vocês se aprofundarem mesmo. Eu recomendo que vocês leiam uns artigos que estão lá no portal Aprendendo Inglês, que tem o link aqui na referência, tá? Porque o portal Aprendendo Inglês tem muito artigo e às vezes fica meio difícil localizar, então eu criei uma página que você tem acesso a todos eles ali. Aí você seleciona aquilo que mais te interessa, tá? Cuidado, de novo, com o paradoxo da escolha, tá? Não fique intoxicado com tanto conhecimento. Você tem que ler
e formar a sua opinião. Às vezes isso é um pouco desconfortável, né? Porque você chega numa escola tradicional de inglês, a receitinha está toda pronta para você, você não precisa pensar, você não precisa fazer nada. Aqui você vai ter que pensar. Então, aí muda um pouco o papel. Você não tem um professor que vai te ensinar tudo. Na verdade, não ensina nada. Quem aprende é a pessoa. Você vai ter uma mentoria, quer dizer, vai por aqui, vai por ali, etc. Mas a decisão final é sua. Bom, a primeira coisa que tem que ser é você tomar a decisão. Tem um vídeo aqui na descrição do Robert Proctor, que é muito interessante, tá? Ele fala sobre a questão de tomar a decisão. Eu, por exemplo, eu adoro mágica. E eu ficava pensando, nossa, quando eu tiver tempo, eu vou aprender a fazer truque de mágica e tal. Mas era uma decisão muito superficial que eu nunca levei em frente. Porque, na verdade, eu não tinha uma motivação muito forte para fazer isso. Eu nunca vou aprender mágica, porque realmente não está nas minhas prioridades. Eu acho bacana, mas não vou, tá? Então, tomar a decisão. E aqui eu queria mostrar para vocês, vocês já devem ter visto, tá? O discurso do John Kennedy foi em 1962, 12 de setembro de 62, em que ele deu a palavra, a decisão de que os americanos iriam chegar à Lua antes do fim da década. E vocês se lembram que o primeiro homem a pisar na Lua, Neil Armstrong, chegou lá no dia 20 de julho de 1969. Tá? Olha o que ele disse. Nós escolhemos ir para a Lua. Nós escolhemos ir para a Lua nesta década e fazer as outras coisas. Não é porque é fácil, mas porque é difícil. Porque este objetivo servirá para organizar e medir o melhor das nossas energias e habilidades. Porque este desafio é um que nós queremos aceitar, um que nós não queremos adiar e um que nós queremos vencer, e também os outros. Tá? Então, tem uma série, que eu não sei se ela já está aqui no Brasil, foi com Tom Hanks, tá? From the Earth to the Moon. A série é muito interessante, porque na hora que o presidente tomou essa decisão, aí começou a mostrar os fornecedores e tal, os caras falaram, o presidente tá louco, ele nunca vai conseguir chegar lá, etc. Mas uma vez que você toma a decisão, você começa a enxergar os caminhos. E tem que ser uma decisão forte, uma decisão firme, que você não vai abandonar, tá certo? Então, vocês vão tomar a decisão de aprender inglês, e essa é a primeira e a mais importante, é o primeiro passo e o passo mais importante para vocês realmente terem sucesso. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, aprender a aprender. Então, é aquilo que eu falei, tem uma série de livros do professor Pierluigi Piazzi, já falecido, ele era professor de cursinho, são 4 livros, tá? E lá ele dá dicas fantásticas sobre o aprendizado, e eu também falo bastante no portal Aprendendo Inglês, nos meus artigos, e especificamente sobre aprender a aprender idiomas. Esse é o segundo passo e ele é muito importante. E o aprender a aprender consiste também em você entender os mitos do aprendizado, aprender a lidar com as frustrações que você vai certamente encontrar, todos encontram, eu encontrei, vocês vão encontrar, tá? O aprendizado da língua inglesa, ele tem características próprias em que você tem, por exemplo, uma delas é o platô do aprendizado, você estuda, chega num ponto, você pensa que não está aprendendo mais nada, você fala, puxa vida, daqui eu não saio. Então, existem sim estratégias para você estudar. No meu caso do platô, era uma coisa interessante, eu tinha dificuldade, eu lia muito, eu estudava, 8 horas por dia, fazia redação, fazia tudo, e chegou um momento que eu tinha dificuldade para falar. Mas o engraçado é que eu tinha sonhos também. Por exemplo, eu pegava livros, eu lia a coleção inteira de Sherlock Holmes, então sonhava com Sherlock Holmes e eu falava super bem nos meus sonhos. Tá? Então, quer dizer, isso é frustrante. Mas o que aconteceu? Eu acho que o cérebro fica processando aquilo tudo, eu acho que ele fica encontrando lugar para gravar toda aquela informação, né, como eu falei ali dos sonhos, né? E de repente isso dá um salto. Então, eu sentia isso, você tinha platôs e de repente você dava um salto enorme de aprendizado, né? Então, muita gente não sabe que existem esses platôs. Então, é muito comum a pessoa desistir nesse ponto, tá? Então, é só um exemplo, tá? Nos artigos eu tenho outras coisas lá. Outra coisa, planejar. Novamente, o paradoxo da escolha. Se você for baixar livro, né, na internet, tem o Pirate Bay lá, você vai lá, bota English Books, você vai ter centenas de livros, todos lá, os PDF e tal, aí você baixa tudo,
Quer dizer, o que vai adiantar baixar aquilo tudo? Você não vai servir nada para você. Na verdade, eu vou até mais longe. Eu vou dizer para você que você não precisa baixar nenhum livro de inglês, tá? Você pode, por exemplo, usar como material de estudo os vídeos que eu publico no portal Aprendendo Inglês. E tem outros sites de inglês no Brasil, tá? Com material muito bem explicadinho que você pode usar, tá certo? Então, o planejar é você decidir o que você vai fazer. Por exemplo, vamos supor que vocês vão estruturar o seu estudo de inglês em cima do material que eu publico regularmente no portal Aprendendo Inglês. Então, tem 2 mensagens por dia. Então, essas 2 mensagens, uma é sobre os phrasal verbs, que é as expressões idiomáticas, e a outra é uma historinha. Então, você coloca a meta de todos os dias ouvir o áudio das historinhas, tá? E também, de alguma forma, memorizar. Memorizar como? Visualizando, repetindo e por aí vai, tá certo? Chegou, por exemplo, no sábado, aí você revisa, é importante, tá? Revisão é fundamental para o aprendizado, não é só você ver aquilo, etc. Então, quanto mais sentidos você envolver, melhor. O professor Pierluigi Piazzi falou, se você escreve, você ativa mais áreas do cérebro do que apenas lendo ou digitando. Então, legal, pega um caderninho, copia a mensagem, escreve. E olha só que interessante, tem um método, chama método da lista de ouro, que você vai escrevendo as palavras, depois de um certo tempo você volta, etc. Tem um artigo que eu explico sobre isso, mas é uma técnica muito legal. Então, se você puder escrever, tiver paciência para escrever, escreva, que vai dar bom, tá bom? Então, o planejamento, você tem que saber o que vai fazer a curto, médio e longo prazo. Coloca metas, tá? Você, por exemplo, você pode colocar uma meta assim, quero aprender uma palavra por dia. Então, você vai lá, faz um caderninho e fala, hoje eu aprendi essa palavra. Aí, só você olhar a palavra já não é suficiente. Quanto mais coisa você envolver, melhor. Então, você pode ir no Google Images, images.google.com, e vai lá e coloca, por exemplo, binocular, é binóculo, né? Então, vai trazer uma imagem do binóculo. Você vai lá, imprime aquela imagem, ou então desenha, melhor ainda, né? Você aprende a fazer um desenho meio tosco lá, você desenha binóculo. Então, quanto mais coisas você pensar, melhor. Aí você quer aprender a palavra binocular. Então, você se imagina olhando o binóculo para a lua cheia, coisa. Entendeu? Quanto mais você pensar, né? Quanto mais situações você conseguir encaixar essa palavra, melhor. Estou dando exemplo, tá bom? Mas é uma coisa assim, mas aí você fala, poxa vida, uma palavra por dia é muito pouco. Mas uma palavra por dia é muito melhor do que nenhuma. Olha só, se você colocar 10 palavras por dia, 365 dias, você vai ter 3.650 palavras. Olha só, você já está quase no nível de conhecimento exigido para você ter uma relativa fluência no inglês. E lembre-se bem, a palavra nunca é isolada. Você sempre vê a palavra dentro de uma frase, tá certo? Então, binocular. Have you seen my binoculars? I want to look at the moon. Olha que interessante. Você perguntando para alguém que falando que você quer olhar para a lua, tá certo? Então, planejar. 4, consistência. Todos os dias, praticar todos os dias, mesmo que seja por 1 minuto, mas todos os dias você tem que praticar. E você pode fazer várias coisas dentro da sua casa para poder praticar, tá certo? Colocar post-it nos objetos e por aí vai. Esse livro aqui, ele é muito interessante, já está traduzido em português, chama Hábitos Atômicos. O que ele quis dizer é que você tem que criar hábitos, tá certo? Por exemplo, você quer fazer ginástica. Aí você coloca, eu vou correr 10 quilômetros por dia. Possivelmente não vai dar certo. Você coloca uma meta, eu vou correr 50 metros. Muito provável, se você correr 50 metros, você vai correr um pouquinho mais. E com o tempo, com a melhora da sua condição física, etc., você vai, né, se desenvolver melhor e etc., e vai tornar isso um hábito e vai chegar num ponto em que, se você não fizer aquela atividade, você vai até se sentir mal. Então, no inglês, lembra ali que eu falei lá atrás, que você tem que praticar todo dia, mesmo que seja 1 minuto? Se você praticar por 1 minuto, provavelmente você vai praticar por 2, 3, 4, 5 e vai tornar isso aí um hábito, tá bom? Então, esse livro é recomendado, tá? Tem edição em português, chama Hábitos Atômicos, é só ver o autor aí, o James Clear, tá? Outra coisa interessante é o apoio, tá? Se você puder fazer essa meta de aprendizado junto com alguém, é melhor. Porque se você... Eu vou citar o meu caso, né? Eu sempre quis escrever um livro. E eu ficava adiando, e nunca escrevi o livro, tá? Então, o que eu fiz? Eu tinha uma lista, como você tem a lista Aprendendo Inglês, e eu falei, eu vou abrir essa lista e vou publicar um texto por dia.
Esse site é no meu outro site, que é o site Informática. Então, todos os dias eu publicava uma coisa. E eu falei assim para mim, depois de 1000 dias, quer dizer, 3 anos, eu vou publicar um livro. E olha só que coincidência, né? Depois desses 3 anos, eu nem precisei procurar a editora. A editora da antiga Conectiva, que é uma empresa que fazia uma versão do Linux aqui no Brasil, foi muito bem sucedida e tal. Eles me falaram, vamos pegar o seu trabalho e vamos fazer um livro. Eu falei, maravilha, então tem um livro, né? Linux, Dicas e Truques. Então, uma coisa que eu faço quando eu quero me comprometer com alguma coisa é justamente falar para todo mundo que eu vou fazer, que nem as lives, né? Eu falei que toda terça-feira eu vou fazer uma live. E já estou fazendo lives há bastante tempo. E até é uma coisa assim, você falar para a câmera, etc., é um pouquinho desconfortável. Você precisa vencer uma certa barreira, né? Então, eu falei, não, eu tenho um compromisso, eu tenho que ir lá e tenho que, né, dar as lives e transmitir aquilo que eu estou conhecendo. Então, isso é interessante. O apoio, se você puder contar com o apoio de alguém e de um mentor, tá? Então, o mentor é aquele cara que vai te dar o caminho, né? E como eu falei, tem material de inglês, tem site de inglês, muitos e muitos e muitos e muitos. Mas isso aí vai te paralisar. Então, é interessante que você defina, mesmo que seja você botar uma meta de estudar um videozinho só por dia, e nem seja o vídeo todo, um pedacinho do vídeo já é uma meta válida, tá certo? Então, isso é o apoio que dá. E outra coisa muito importante, celebre as pequenas vitórias. Se você ler um texto de 100 palavras, você entendeu só uma, você não vai ficar triste porque não entendeu 99, você vai ficar muito feliz porque entendeu uma. Porque amanhã você vai entender 2 e por aí vai. Então, você tem que celebrar. E nós conseguimos fazer isso. Então, levanta, espreguiça, fala assim, puxa vida, olha no espelho, eu sou uma pessoa maravilhosa, olha só, eu aprendi uma palavra nova, entendeu? É uma atitude mental e funciona. Eu já fiz isso muito, tá? E realmente funciona. Celebre as suas pequenas vitórias. E divirta-se. Se você vai aprender inglês, procure textos que sejam ligados às coisas que você gosta. Se você, por exemplo, gosta de viajar, vai ler textos sobre Paris, sobre a Inglaterra, sobre a Índia, sobre os países que você gosta, sobre o Brasil, né? Procurar textos em inglês. Mas é muito importante que aprender, ao contrário de muita gente passa, não precisa ser uma coisa dolorosa. O aprender deve ser uma coisa prazerosa. Você tem que sentir prazer, porque este prazer vai fazer com que você volte, com que você pratique todos os dias e tudo mais, tá certo? Então, esses são os 7 passos para aprender inglês. Eu esqueci de falar, tá? Mas eu estou acompanhando o chat aqui. Eu queria dar uma boa noite para o Ali, que chegou às 20h06, tá? E se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Não se esqueçam de dar uma olhadinha ali nos comentários desse vídeo, tá? Tá tudo lá relacionado. Se você quiser baixar os slides dessa apresentação, também tá tudo lá. Eu só vou colocar aqui rapidamente, que eu não coloquei nos links, mas eu vou colocar depois na nossa conversa. Primeiramente, eu queria falar o seguinte, eu estou às ordens, se alguém quiser me escrever, tá? Eu tenho o maior prazer em ajudar no que eu puder, tá bom? Então, meu endereço é esse aí, contato@aprenderinglês.com.br. E eu tenho aqui também essa relação aqui, ó, aprenderinglês.com.br/artigos. Então, é a relação de todos os artigos que eu já escrevi até o momento, tá? Então, os artigos, eles estão variando de 2 coisas. Geralmente, são artigos focados no aprender a aprender, e também tem artigos sobre aspectos da língua inglesa, tá? São coisas assim, não é para memorizar. A gramática, você estuda para tirar uma dúvida. Aquela poliglota que eu falei, a húngara, né, a Kato Lomb, ela diz assim, você aprende a gramática através da língua, e não a língua através da gramática. Quer dizer, estudar gramática não vai te conduzir à fluência, de jeito nenhum, tá certo? A não ser que você seja uma pessoa diferente, e existem pessoas assim. Mas eu diria que 99,99% das pessoas não vão achar extremamente chato aprender a língua a partir da gramática, e não vai conseguir, tá bom? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Outra coisa também, não se esqueçam do joinha no vídeo, tá? Que isso ajuda o YouTube a aumentar a visibilidade do canal, tá? Então, eu queria agradecer a todos vocês. Eu estou vendo aqui no chat o Sérgio, muito obrigado, Sobeto, Juslan, Eliane, Maria Antônia e Ali. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.